Nesse exercício aqui, a gente tem dois eventos A e B contidos num espaço amostral, de modo que a probabilidade do A é 0,3 e a probabilidade do B é 0,5. E a gente quer determinar os maiores e menores valores possíveis para a intersecção desses dois eventos e depois para a união desses dois eventos. Em outras palavras, o que eu estou querendo é, nesse esquema aqui, representar a menor, que seria o mínimo, a menor intersecção possível. Aqui embaixo a gente vai representar a maior intersecção possível. Neste aqui, a menor ou mínimo união possível, tá? Então, o A unido com B. E aqui a gente vai representar a maior ou máximo da união de A com B, da probabilidade da união. Então, vamos pensar o seguinte. Esse retângulo grande aqui, ele vai representar o nosso ômega, que é o nosso espaço amostral. E para ficar mais fácil, você vai associar o seguinte. Imagina que este ômega tem uma área igual a 1, que seria 100%. Tá? Então, esse retângulo aqui, imagina que é um terreno. É um terreno de área igual a 1. Eu dividi esse terreno em 10 partes iguais. No caso da probabilidade aqui do nosso A, esse P de A aqui, ele corresponde a 0,3, ou seja, 0,3 deste inteiro 1, ou 3 partes, 30% do espaço amostral. E no caso do B, eu tenho uma área de 50% desse total. Então, eu fiz aqui esse diagrama, pode ver que esse retângulo, né? Esse retângulo aqui ele vai ocupar 5 espaços, tá? Que seria o 0,5, esse 0,5 aqui, 50%. E esse vermelho aqui, como ele é 0,3, eu fiz ele ocupando 3 espaços. O que a gente vai fazer é ficar brincando com essas duas formas e posicionando elas dentro desses espaços amostrais, dentro desses ômegas, de modo a conseguir a menor e maior intersecção e também maior e menor união possíveis. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, no caso, a gente quer a menor intersecção possível. Então, eu vou pegar este retângulo, que é o nosso B. Eu vou fazer uma cópia aqui e vou posicionar ele aqui no cantinho, tá? Agora, eu vou pegar esse outro retângulo e vou ter que posicionar ele em algum lugar. Veja só, se eu faço, por exemplo, isso aqui, o que eu estou representando com esse esquema? Aqui a gente tem só o B, tá certo? Aqui a gente tem só o A e essa parte mais roxinha aqui é justamente a intersecção, é aquilo que tem em comum no A e no B. Só que a gente quer a menor possível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar espaçar ele. Vou jogar ele, por exemplo, aqui do outro lado. O que aconteceu nesse caso? Perceba que o A e o B, eles não têm nada em comum, não tem uma intersecção. Ou seja, o conjunto intersecção de A com B é vazio. Então, nesse caso, se o conjunto é vazio, isso significa que a probabilidade da intersecção é zero. Então, a menor intersecção possível é o conjunto vazio. Portanto, a menor probabilidade possível para essa intersecção vai ter que ser igual a zero. Agora, vamos tentar fazer a mesma lógica, só que para tentar pegar a maior intersecção possível. Então, vamos pegar aqui uma cópia desse, vou de novo colocar aqui no cantinho, vou pegar uma cópia desse e vou tentar colocar de modo que a intersecção, ou seja, o que essa parte roxa e essa parte vermelha aqui tem em comum, seja a maior possível. Então, a gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu colocar o A, que é esse vermelhinho aqui, totalmente dentro do B, ou seja, o conjunto A contido no conjunto B, a gente vai ter a maior intersecção possível, que é o que tem em comum. E o que tem em comum? Não são 3 partes? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, a maior intersecção possível vale quanto? 3 partes significa 0,3. Então, isso significa o seguinte, para uma situação desse tipo, em que você tem essa probabilidade do A de ser 0,3, do B de ser 0,5,
Vamos supor que você vai fazer a intersecção e vai calcular a probabilidade dessa intersecção. O resultado do seu cálculo tem que ser algo que vai de 0 até 0,3, podendo ser 0, podendo ser 0,3. Não pode ser menor que 0, né, porque seria uma probabilidade negativa, e também, conforme a gente viu aqui nesse exercício, não dá para ser maior que 0,3. Se você está calculando a probabilidade da intersecção e o resultado for, por exemplo, 0,31, você errou. Tá? Porque é impossível, não existe isso. Tá ok? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pensando aqui na união. Vamos tentar fazer a menor união possível. Lembra que união é juntar. A gente vai juntar tudo que tem num com tudo que tem no outro, independente de ser comum ou não comum. Então vamos lá, vamos pegar esse conjuntinho aqui, vamos colocar, por exemplo, ele aqui. Tá? Agora eu vou fazer uma cópia dele, eu estou querendo a menor união possível. Então veja o seguinte, se eu colocar, por exemplo, aqui, nessa posição, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos preenchidos. Quer dizer, a união seria 0,6, mas eu quero a menor união possível. Então eu vou fazer isso aqui, ó, vou colocar ele, mesmo esquema aqui de baixo, tá? Vou colocar ele totalmente dentro. Então vou pegar o A e vou colocar o A dentro do conjunto B, o A contido no conjunto B. Então, fazendo a união desses dois, o que vai ser a união? Tudo. Tudo que você está enxergando pintado. Tá? Independente da cor. Tudo que você está vendo pintado é a união. No nosso caso aqui, quanto que a gente pintou? A gente não pintou 5 retângulos? Então, se a gente pintou esses 5 retângulos, a menor união que a gente conseguiu fazer foi igual a 0,5. Então, a probabilidade da união não pode ser menor do que 0,5. E já nesse último caso, então, a gente vai fazer a mesma lógica, só que agora tentando maximizar a união. Então, pensa o seguinte, ó, se eu coloco esse aqui e esse do lado, o que está acontecendo? Eu estou pintando quantos retângulos? Eu não estou pintando 8 retângulos? Concorda que posicionando esses retângulos não tem como você pintar mais do que 8? Porque eu já separei eles não têm nada em comum. O máximo que eu consegui pintar foram 8 retângulos. Ou seja, no nosso caso aqui, a maior probabilidade da união possível é de 0,8. Então, se você vai fazer para este P de A e para este P de B aqui em cima, você vai fazer a união, a probabilidade da união não pode ser menor do que 0,5 e não pode ser maior do que 0,8. Se for menor que 0,5 ou maior que 0,8, você simplesmente calculou algo que não existe, que é impossível de se obter a partir desses dois valores dados.